Bom, então, primeiramente, eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o ponto de murcho permanente, onde foi proposto em sala de aula a realização de um experimento com a cultura do milho, onde a gente fez com 3 diferentes tipos de solo para calcular o ponto de murcho permanente dessa cultura. Então, o meu grupo é composto por mim, Daniel, o Gabriel Letoni e o Renato Mizu. Então, o que é? Ele é um indicador crítico de saúde da vegetação. Então, se o ponto de murcha das culturas ele for muito baixo ou cruzar o mínimo, as plantas elas vão ficar danificadas e podendo assim ocorrer a morte da mesma. Então, sendo assim, é importante evitar que as plantas elas atingem o ponto de murcho permanente. Então, também é a umidade do solo. Então, é a umidade que as culturas elas podem absorver, caso contrário, elas podem secar, ocasionando assim uma perca da planta e também ele é alcançado quando a umidade ela cai mais abaixo do que a planta pode obter para se manter viva. Então significa que é a menor quantidade de umidade que a planta necessita para se manter em pé ou se manter viva. Após isso ocorre a morte da planta. Então alguns fatores que vão influenciar no ponto de murcho permanente. Então o tipo de solo, que ele vai depender da textura, da porosidade, da compactação, da granulometria desse solo. Então, por exemplo, a textura principalmente que vai influenciar bastante. Por exemplo, os volumes de umidade do ponto de murcho permanente eles são de aproximadamente 15 a 20% em solos argilosos e apenas 20% em solos arenosos. Então, sendo assim, solos mais finos têm uma melhor capacidade de retenção de água. Então, a temperatura do solo também vai influenciar no ponto de murcho permanente, onde vai acarretar numa maior ou menor temperatura de plantas e raízes. Então, a salinidade do solo, que decorrente da salinidade do solo, vai ocorrer um estresse osmótico devido a esse fator, um estresse da planta. Então, também temos a disseminação de raízes, que é muito importante para calcular o ponto de murcho permanente, onde as raízes vão poder absorver a água mais profundamente. Então isso também é bastante importante e vai levar em consideração a compactação do solo e também a umidade do solo. A umidade é muito importante, pois se é um solo com pouca umidade, o ponto de murcho permanente ele será logo registrado nas plantas, em questão de pouco tempo. Então, alguns sinais. O principal sinal do ponto de murcho permanente são folhas caídas, começando pelas folhas basais e em seguida as folhas apicais. Então, quando ocorre esse sinal de folhas caídas, é sinal que o ponto de murcha aconteceu, ou então temos o ponto de murcha permanente e o temporário. Então, o temporário, como a gente fez o processo de fazer o ponto de murcho permanente pelo experimento, então a gente teve alguns tipos de solo. O de areia foi menos, foi apenas 2 dias de ponto de murcho temporário, então onde a planta apresentava sinais de ponto de murcha após a gente retirar a água e deixar elas no sol para elas se desidratarem. Então, em seguida, a gente colocava na estufa com um umidificador de ar e deixava por uma noite para ver se a planta conseguia se recuperar para ela tentar tirar o restante da água que ela tinha no solo. Bom, olá a todos, eu me chamo Gabriel Togni. Bom, aqui podemos ver as plantas que foram plantadas no dia 10 de agosto. Aqui elas estão com apenas 18 dias de germinação
E como podemos ver aqui no solo Santo Ângelo, no Cruz Alta, perdão, estão mais desenvolvidos que o da areia. O da Cruz Alta também está bem mais desenvolvido que o da areia. Bom, no dia 28 de agosto, podemos ver nitidamente o desenvolvimento das plantas. No solo Santo Ângelo estão bem desenvolvidas, tanto no Cruz Alta, mas no da areia estão bem fracas ainda. Bom, aqui as plantas, com 24 dias de germinação. Bom, dia 4 de setembro, podemos ver as plantas bem destacadas. O da areia é bem fraco ainda. As plantas com 33 dias após a germinação. Aqui são no dia 13 de setembro. Vamos ver bem certinho. Bom, as plantas com 46 dias de germinação já, bem desenvolvidas já. No dia 26 de setembro. As plantas com 56 dias de germinação já. E no dia 6 de outubro. Bom, no dia 17 de outubro, elas atingiram seu estágio para se iniciar os testes de ponto de murcha. E sendo assim, neste dia foi levado para a câmara úmida. Bom, no dia 20 de agosto, foi retirada de novo da câmara úmida para se analisar e ainda não atingiram o ponto de murcha. No dia 23 de outubro, elas acabaram atingindo seu ponto de murcha permanente. Após todos esses dias, do dia 17 de outubro até o dia 23 de outubro. Até esse dia foi utilizada a câmara úmida. Bom, no dia 27 de outubro nós fizemos os testes de solo, coletamos o solo que tinha no recipiente. Aqui também podemos ver o sistema radicular da planta, do solo 1, do solo 2, do Cruz Alta. Aqui o Santo Ângelo. Bom, e no dia 10 de novembro, as plantas do sistema de areia atingiram seu ponto de murcha permanente, sendo que no dia 9 nós colocamos na câmara úmida que atingiram o ponto de murcha. Com a areia não segura muita água, foi mais fácil de atingir o ponto de murcha. Olá a todos, então, dando continuação aqui no nosso trabalho sobre o ponto de murcha permanente e um pouco sobre o ponto de murcha temporário, né, que a gente viu um pouquinho sobre a diferença dos dois. Então aqui a sua relação com o solo. A gente sabe que a água, no solo, ela está no espaço poroso do solo. Então aí também está a importância de um solo ter uma boa porosidade, onde tem passagem de ar, passagem de água, e entre outros, né? Então quando um solo está saturado com a água, ela é drenada, ela vai para as camadas mais baixas, né? A drenagem profunda que se chama, e acaba levando nutrientes que são mais móveis, que possuem uma maior movimentação no solo, deixando as raízes sem oxigênio. Claro, isso se for feito tipo uma irrigação mal controlada, quando tem muita chuva, mas a chuva não é controlada, né? Mas enfim, a gente pode ver que entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, a gente tem a disponibilidade total de água. Só que nem toda essa água ela é disponível para as plantas, porque aqui no ponto de murcha permanente, a planta ela precisa fazer uma força muito grande para tirar a água desse ponto aqui, em torno de 1.500 kPa. Isso é muita força. Imagine uma corrente, quando rompe essa corrente é o ponto de murcha permanente, né? E a água a planta não consegue mais puxar água. E a disponibilidade real de água, que é o que é aproveitado pelas plantas, está entre a capacidade de campo e o ponto crítico. Abaixo do ponto crítico começa a haver perda de produtividade. Então aqui sobre o nosso trabalho, os dados coletados que a gente coletou, a gente pesou o anel, tirou a medida do diâmetro, a altura, a massa do solo úmida mais o anel,
entre outros não tão úmida também, por causa que a gente estava fazendo ponto de murcho permanente, então teve que ficar mais tempo aí sem água, então a umidade foi pouca também, mas como a gente pode ver aí, teve um pouco também, e a gente teve que tirar esses dados para calcular outras coisas. Então aqui no solo cruz alta, eu vou explicar porque a gente tirou só a densidade do solo, a umidade gravimétrica e a umidade volumétrica, isso mais para o final, que a gente tem uma fórmula que a gente vai ocupar ela. Então o solo cruz alta, ele é um solo não tão, ele parte mais para o lado da argila, mas não é tanto argiloso também, e ele tem criptoporos, mais criptoporos, ou seja, ele tem mais água no solo, só não está tão disponível e ele consegue armazenar essa água por mais tempo no seu espaço. Então o solo Santo Ângelo, aqui tem os dados que a gente coletou dele. Ele já possui uma densidade de 1,59, é um solo bastante, juntamente com o cruz alta, são os dois argilosos, ou seja, tem mais criptoporos. E outro experimento que a gente fez foi com areia. A areia ela já não possui ela não possui criptoporos, tendo só macroporos, ela tem mais espaço poroso, a água passa mais por dentro dela, e assim como o ar. Então aqui alguns cálculos. Aqui a gente precisa desses dados aí que eu apresentei para determinar a disponibilidade total de água, que é a umidade na capacidade de campo, umidade volumétrica no caso na capacidade de campo, umidade volumétrica no ponto de murcha, vezes a densidade do solo dividido por 10 por questões de unidade de medida. Então seria isso e muito obrigado pela atenção.